Que todo mundo deveria dolarizar o seu patrimônio, vocês já sabem, certo? Mas o que ninguém te conta é que o caminho mais fácil para dolarizar também é o mais caro. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar 3 jeitos possíveis de dolarizar o seu patrimônio e o último jeito é o mais barato para você. O primeiro modo é você fazer o câmbio de forma tradicional. Você tem uma conta aqui no Brasil, abre uma conta no exterior e transfere o dinheiro daqui para lá. Daí você vai pagar o spread e o IOF, que é o imposto que o governo cobra. E aí, a partir da conta internacional, você começa a dolarizar o seu patrimônio fazendo investimentos em dólar. Porque não basta só comprar dólar, você tem que investir em dólar. Isso que quer dizer dolarizar o patrimônio. Não é só comprar dólar, é investir em dólar. Pode ser nas ações, pode ser nos fundos imobiliários deles, ou pode ser na renda fixa dele. Mas você tem que comprar ativos americanos. E as corretoras que a gente tem acesso aqui do Brasil, elas cobram taxas de corretagem. Então, além de você estar pagando o spread, o IOF, você vai acabar pagando a taxa de corretagem da corretora. Algumas têm isenções para tamanho de patrimônio e para volume de negociação. Mas não atende todo mundo. A maioria das pessoas não conseguem essas isenções. Então, na minha opinião, esse é o pior jeito de dolarizar o seu patrimônio. O segundo jeito para você conseguir dolarizar o seu patrimônio é investindo em ETFs listados aqui no Brasil, mas que replicam ETFs americanos. Por exemplo, o IVVB11. Ele é um ETF que replica o IVV lá nos Estados Unidos. A desvantagem desse modelo é que você acaba pagando 2 taxas de administração, tanto a do ETF lá nos Estados Unidos quanto a do ETF aqui no Brasil. Esse ETF que eu estou falando, ele representa o S&P 500 americano. Então, o ETF americano, ele investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos e o ETF aqui no Brasil, ele compra as cotas desse ETF americano. E aí você acaba tendo que pagar essas 2 taxas de administração. Mas desse jeito você consegue fugir tanto do spread quanto do IOF, que no modelo de transferir o dinheiro para lá para dolarizar, você tem que pagar. E desse jeito também, tem corretoras aqui no Brasil que você não paga a taxa de corretagem. Então prefira corretoras aqui no Brasil que não cobrem taxa de corretagem. Eu não sei porquê, mas às vezes as pessoas vão nas mais óbvias e acabam pagando taxa de corretagem. Tem corretoras, muitas corretoras aqui no Brasil que não cobram essa taxa e você deveria investir através dessas corretoras. Mas eu preciso te contar isso. Esse modelo, ele sai mais barato no começo e ele vai ficando mais caro conforme o tempo vai passando. Mais ou menos depois de 10 anos, esse modelo empata com o modelo anterior que eu falei, que é de transferir o dinheiro. Então os custos começam mais barato no modelo através de ETFs, mas eles vão ficando mais caros por conta das 2 taxas de administração que você vai acabar pagando todos os anos e demora mais ou menos uns 10 anos para os dois se equivalerem. Mas você tem que pensar num detalhe, que é por aporte, não é 10 anos corrido do primeiro aporte. É cada aporte vai demorar 10 anos para ele se igualar com os custos que eu falei anteriormente. Então, mesmo sendo uma desvantagem, eu acho que faz sentido. Até porque investir nos Estados Unidos, se você passar de 60 mil dólares, você corre o risco do imposto sobre herança. E investindo através dos ETFs, você não corre o risco do imposto sobre herança. Porque quando você investe diretamente nos Estados Unidos, se acontecer alguma coisa com você ou com o titular da conta, tem imposto sobre herança para patrimônios superiores a 60 mil dólares. E eu não gosto desse modelo, eu não gosto de correr esse risco. Eu tenho certeza que eu vou alcançar esse valor de 60 mil dólares, então eu não invisto nos Estados Unidos e o modelo de ETFs aqui pelo Brasil é o que eu faço com o meu patrimônio, para não correr o risco de pagar esse imposto de 40%, de até 40% sobre o valor que eu tenho investido lá. Então o imposto é muito caro, e não faz sentido para mim correr esse risco. Então essa é a minha opinião e é o jeito que eu acho mais fácil. Investir nos Estados Unidos através dos ETFs listados aqui na B3. Por isso que eu falo tanto aqui no canal desses ETFs. Eu já fiz vídeos do IVVB11, do Nasdaq 11, do Rara 11 recentemente. Então eu sempre busco esses ETFs brasileiros que investem nos Estados Unidos para trazer para vocês, porque é o jeito mais eficiente na minha opinião. Ou pelo menos era, porque o próximo candidato que começou de uns anos para cá, 2, 3 anos para cá, ele tem se destacado muito e talvez se torne o melhor jeito de dolarizar o patrimônio, que é por meio das stablecoins. Por elas você não paga nem IOF e nem spread, e com elas você consegue dolarizar o seu patrimônio. Como que você faz? Você está em reais, você compra um USDT, por exemplo,
e aí você vende esse USDT e recebe em dólar. Então você só usou a moeda digital como um meio de troca de real para dólar para fugir do spread e do IOF. É o jeito que muita gente tem feito ultimamente, principalmente esse ano. Eu já vou mostrar para vocês alguns dados aqui, mas muita gente mesmo tem feito. Eu já fiz uma vez só para testar, eu gostei desse modelo, mas eu não gosto ainda do imposto sobre herança, que ainda tem esse problema lá nos Estados Unidos. Então eu ainda estou meio dividido, se eu faço a dolarização do meu patrimônio desse jeito ou não. Agora tem começado a se popularizar os ETFs irlandeses. E lá na Irlanda não paga esse imposto sobre herança e você consegue investir nos Estados Unidos. Tem o mesmo problema de 2 taxas de ETF, mas pelo menos lá tem uma reduçãozinha de imposto, que aqui no Brasil não tem, pela metade do imposto de 15% sobre os dividendos, e não tem o risco do imposto sobre herança que tem nos Estados Unidos. Mas como é muito recente, não tem todos os ETFs que eu gosto de investir nos Estados Unidos lá na Irlanda ainda, então ainda também estou meio dividido por esse modelo. E aí você pode até me perguntar, mas Lucas, fazer assim é legal? E eu vou deixar 2 matérias aqui para você ver. Brasileiros mais que dobram compras de stablecoins no exterior, mostra o Banco Central. Então o Banco Central ele sabe disso e não está fazendo nada, que pode ser um indício de que não é ilegal. A próxima matéria já vai confirmar isso de uma forma mais concreta, e é essa matéria aqui, ó. O uso de tokens estáveis cresce porque eles oferecem uma forma rápida e barata para realizar pagamentos internacionais e enviar recursos ao exterior. Essas operações também escapam do IOF aqui no Brasil, mas por enquanto, porque o governo já discute mudanças. Então, se o governo está discutindo mudanças para cobrar IOF em stablecoins, é porque eles consideram elas legais hoje e que elas não têm imposto, e elas querem colocar imposto nelas. Então, aparentemente, elas são legais. Não tem nada que diga na lei que é legal ou não, mas se o governo está estudando colocar imposto nelas, é porque o governo viu que elas são legais. E nesse vídeo eu não vou mostrar na prática como se faz essa compra de stablecoin e essa venda para dólar. Mas se você gostou desse modelo e quer que eu grave um vídeo desse modelo, me pede aqui embaixo nos comentários que eu faça um vídeo e posto aqui para você aprender como dolarizar o seu patrimônio através da stablecoin sem pagar spread nem IOF. E era esse o vídeo. Agora você sabe que tem 3 jeitos de dolarizar o seu patrimônio e você pode escolher qual te agrada mais. E se eu te ensinei alguma coisa com esse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal, porque eu posto todo dia um vídeo novo te ensinando a investir melhor. E se você ficou com alguma dúvida, manda ela aqui no comentário que eu vou te responder. E obrigado por assistir. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!